Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta para uma palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe sua vida. Eu estou feliz em poder estar aqui com vocês. Quero te convidar para você ficar comigo até o final deste vídeo. Eu quero também te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Eu quero falar hoje de um assunto muito importante que está registrado no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 17 em diante, até o verso 41. Uma palavra maravilhosa, uma palavra que tem trazido para mim um despertamento muito grande na minha vida. E eu me senti no dever, na obrigação de transmitir através do canal para as pessoas o poder desta palavra gloriosa, que ela precisa ser entendida de uma forma espiritual, de uma forma bíblica, de uma forma correta na orientação do Espírito Santo. Fique comigo até o final. Jesus quer falar com você, comigo, conosco, nesta oportunidade. Eu quero falar sobre a lei e sobre a graça. Eu quero falar sobre a antiga aliança e a nova aliança. E eu quero falar também um pouquinho sobre a transição das alianças. Transição do velho para o novo. Quando há uma transição de governo, ela não é abolida o sistema anterior totalmente. Algumas coisas são tiradas, mas a maioria permanece. E transição de alianças, eu usei essa palavra transição de governo, porque todo governo, tanto municipal, estadual como federal, quando muda de presidente ou de governador ou de prefeito, há uma transição de governo. E quando Deus enviou Jesus aqui na terra, se fez carne e habitou entre nós, Jesus começou nos 4 evangelhos, ele revelou o sistema espiritual da transição das alianças. Mas eu quero deixar uma palavra para os irmãos, porque muitas pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas comentarem que, não, irmão, nós não estamos mais na lei, nós não estamos debaixo da maldição da lei, só porque tem um versículo lá que fala que a lei é maldita, aí as pessoas não se aprofundam nesse estudo para entender o que significa esta palavra. E eles já acham que a lei ficou para trás e que ela não precisa ser mais olhada nem obedecida de hipótese alguma, e que ele só vive pela graça. É errado pensar assim? Não. Mas também não é certo você desprezar toda a lei, achando que você está na graça e você é salvo somente pela graça.
A Bíblia não fala isso. Tiago falou, outros apóstolos falaram sobre isso. Tiago, ele falou, foi muito claro, ele disse, me mostre a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé com as minhas obras. Mas vamos à Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta. Nós vemos aqui, no versículo 17, o próprio Jesus pregando no seu ministério divino, no início do seu ministério, ele disse, não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Porque tinha gente pensando que ele tinha vindo para destruir a lei e os profetas. Não pense isso, essa palavra serve para nós. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aí tem pessoas que dizem assim, mas Jesus já cumpriu, não precisa eu cumprir nada. Está errado, irmão. Jesus cumpriu como homem para mostrar para nós que nós temos condição de cumprir também. Agora, eu vou explicar para vocês algumas coisas da lei do Antigo Testamento que mudou a forma no Novo. Mas ela não foi abrogada, não foi tirada. Tem algumas coisas que sim, porque tem a lei dos 10 mandamentos do Antigo Testamento e tem a lei a lei dos 10 mandamentos, ela não mudou. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho. A gente pode fazer isso agora? Pode viver assim, fazendo isso? O erro? Adulterando, mentindo, roubando, fazendo todo tipo de coisa? Você acredita que pode? Não, claro que não. Jesus veio para cumprir. Um homem carnal como qualquer outro homem. Jesus, ele tinha um corpo igual a qualquer outro homem. Carne igual a qualquer outro homem. Apesar que ele estava naquele corpo, o espírito estava ali, mas ele era tentado de todas as formas através da sua carne e do seu corpo. Também, claro, ele foi homem, 100% homem. Tudo que você sente nessa matéria, Jesus sentiu muito mais. Tudo que você foi tentado ou é tentado nessa matéria, ele foi tentado muito mais, sem comparação. Jesus, ele provou que tem condição da gente, sim, fugir do pecado, fugir das coisas erradas. Mas, como ele sendo filho de Deus, ele venceu tudo. Tem coisas que se a gente se esforçar, tem como a gente levar uma vida pautada à luz das Escrituras, obedecendo a palavra do Senhor, mas só que tem, às vezes acontece do homem carnal se deslizar, às vezes por um erro, por um descuido, ele pode até cair, mas ele pode se humilhar, se arrepender, chorar aos pés de Jesus, e Jesus o perdoa, porque Jesus ele está assumindo um papel agora nesses 2000 anos depois da ressurreição, de sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está no santuário celeste, fazendo um trabalho de expiação durante esses 2000 anos. Então, expiando os nossos pecados. O nosso pecado não foi expiado de uma vez por toda lá, quando ele morreu. Ele morreu para cumprir a profecia do profeta Isaías, que ele foi levado como ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca. Ele veio para morrer. Por quê? Porque somente o sangue inocente, o sangue do Cordeiro de Deus, é que podia trazer uma oportunidade, abrir uma porta
derrubar as muralhas, quebrar as correntes malignas que estava amarrando a humanidade, prendendo com as prisões da morte e do inferno. Então Jesus veio, quebrou essas correntes, pegou a chave da morte e do inferno e deixou a morte sem nenhum poder, e o inferno também não tem poder. Eles só podem realizar a obra que eles têm que realizar, porque está determinado. O diabo só tenta na medida que ele é determinado. Ele não pode ultrapassar o sinal vermelho. Se ele tentar ultrapassar, Deus breca ele. Nada vem além daquilo que o homem possa suportar. Mas por que vem tentação? Por que vem tantas coisas na vida do ser humano? Por causa dos nossos próprios erros. E é uma maneira de Deus nos provar também, para podermos nos humilhar. Porque às vezes você, sem nenhum problema, sem nenhuma prova, sem nem uma luta, você não se humilha. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que está dando tudo certo, é porque a gente está em cima do pedestal, a gente está no poder, na graça, e começa a se orgulhar, achando que é mais crente do que todo mundo. E de repente ele começa a ser provado. Deus permite uma provação para ele passar por um experimento, por uma luta, para que ele possa saber que ele não é nada e que ele precisa de Deus. Ele precisa mudar, ele precisa entrar na presença de Deus, pedir perdão para que seja perdoado. E Jesus ali está fazendo um trabalho de expiação durante esses 2000 anos, porque o sangue vertido na cruz do Calvário que Jesus derramou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está tirando o pecado. Ele não tirou tudo. A Bíblia não fala lá o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele tira de acordo, as pessoas vão se humilhando, se arrependendo e se aproximando de Jesus e voltando-se para o Filho de Deus, porque não há outra forma de sermos perdoados se não se humilharmos. Não há outra forma de sermos perdoados se não nos curvarmos a Cristo Jesus e reconhecer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e que Ele é o Salvador, e somente Ele é que pode nos levar a Deus e aos céus. Então, Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus veio para cumprir no nosso lugar, como homem, para quebrar a barreira, as algemas do mal e colocar o homem numa posição de liberdade, para que ele tenha força de se aproximar de Jesus. E na medida que ele se aproxima de Jesus, o Espírito eterno do Senhor Jeová vai trabalhando na vida dele. Na medida que ele vai buscando, o Senhor vai lhe acrescentando graça e fé. E ele vai prosseguindo a caminhada dia após dia, levando sobre si a sua cruz, até o grande dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não tínhamos nenhuma chance, mas Jesus quebrou essa barreira do impedimento e deu para o homem a chance. Mas ele não salvou o homem totalmente só porque ele morreu e derramou sangue. Ele salva sim aqueles que vêm a ele, aqueles que reconhecem, aqueles que se humilham. Ele está pronto para salvá-lo. Mas precisa o homem se arrepender dos seus pecados. O homem tem que dar o primeiro passo. E é isso que Jesus criou através da sua morte, realizou essa obra maravilhosa, redentora, para que o homem tivesse acesso
aos céus através da sua oração, da sua humildade, e Deus ouvir a sua voz de arrependimento, de coração quebrantado, aí Deus vem com ação de libertação e de transformação no seu coração. Então, Jesus não veio para abrogar, mas para cumprir. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia fala lá, não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, e assim, vários mandamentos, os 10 mandamentos. Ele não deixou de ser mandamento, não. Ele não foi tirado, abrogado. Ele foi cumprido por Jesus para nos dar uma oportunidade. Isso aqui o povo de Deus tem que entender. Porque senão você vai começar pregando que a lei é maldita. Entendeu? Aí você vai começar pregando que, porque por falta de entendimento, entendeu? E você vai sair fora do foco da verdadeira interpretação da palavra do Senhor. Jesus veio e cumpriu a lei no nosso lugar, porque nós não tínhamos condição, estávamos isolados de Deus por causa dos nossos próprios pecados. Mas por que aconteceu isso? Porque Deus, quando dispersou o povo de Israel no meio das nações, os israelitas se misturaram com o mundo, com o pecado, com a idolatria, com todo tipo de coisa errada, prostituição, mas através do Filho de Deus, Jesus Cristo, Jesus ia resgatar esse povo que estava disperso, através da pregação do Evangelho, e aqueles que crescem no Filho de Deus, seria salvo. Mas crer no Filho de Deus não quer dizer que é somente você saber que Ele existe, saber que Ele tem poder de fazer a obra na sua vida. Não é só isso. Crer em Jesus é quando nós demonstramos, através da obra da graça concedida por Jesus Cristo. Um crente não pode viver uma vida de adultério. Um crente não pode viver uma vida tirando a vida dos outros, matando. O crente não pode viver roubando. Ninguém vai para o céu roubando, matando, prostituindo, adulterando. Ninguém vai para o céu desse jeito. Eu não estou dizendo aqui que não acontece deslize na vida de muitos irmãos, mas tem que se arrepender imediatamente, se humilhar e não fazer mais. Jesus disse para a mulher adulta, vai e não peques mais. Agora, tem gente que acha que ele pode continuar pecando. Ah, não, Jesus me perdoa. Ele peca agora, peca daqui um mês, peca daqui mais 2 meses, 3 meses, 1 ano, e continua pecando na prática do pecado, e fica pregando, dizendo que Jesus perdoa. Jesus perdoa sim, mas Ele perdoa se houver arrependimento de coração. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Não podemos zombar de Deus e colocar o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como um que fica cobertando o pecado dos outros, que vive uma vida na prática do pecado. Se ele fizer isso e achar que ele vai triunfar no final, ele está enganado. Ele vai descer para o Sheol, para o mundo dos mortos, para a ala daqueles que não têm mais esperança e nem salvação. Então nós vemos que, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, está vendo? Nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei, ela é viva. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tem algumas coisas da lei, das leis de ordenança, que foi mudada a maneira de ser realizada e obedecida. Tipo, a circuncisão, ela foi antes dos 10 mandamentos. Lá no tempo de Abraão,
Deus mandou circuncidar. No Antigo Testamento, tinha que circuncidar. Abraão, quando ele foi tirado lá de Ur dos Caldeus, ele não era circuncidado. Abraão se circuncidou quando entrou na terra de Canaã. Se circuncidou. A circuncisão no Antigo Testamento era cortar a pele do prepúcio do homem. Tirar aquela pele que cobre a ponta do prepúcio. Mas no Novo Testamento a circuncisão agora é no coração, não é mais na pele do prepúcio. Mudou, mas só que não deixou de ser. Ela pegou um valor muito mais importante ainda. Ela foi melhorada. Ela não foi mais, não é mais um ritual literal, um ritual humano, usando uma ferramenta de corte para tirar a pele. Agora é no coração. Quem faz isso é o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo. É que faz essa limpeza no coração do homem. É tirar os costumes velhos da antiga pessoa pecaminosa, desobediente, infiel, tirar ela e limpar o coração dela, tirar toda a pele de pecado, de imundícia do coração e transformar esse coração num novo coração cheio de graça e de fé e de humildade para fazer a obra de Deus na terra. Então, tem algumas coisas que foram melhoradas, elas não foram abolidas. E tem gente, por falta de conhecimento da Bíblia, fica pregando que foi abolida. O próprio Jesus, ele explica nesse texto, que eu quero ler mais alguns versos aqui. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino de Deus. Aqui Deus não está falando que todo mundo vai perder a salvação porque violou. Não. Ele não está falando, ele está falando que será menor no reino de Deus. Então quer dizer que ele vai alcançar a salvação, mas vai perder galardão, não vai poder fazer parte da igreja. Não vai fazer parte dos eleitos. Tem muitos deles que não vão nem ressuscitar na primeira ressurreição. Vão ressuscitar só na segunda ressurreição, no dia do juízo final, para ser julgado e entrar no reino eterno, se passar pelo livro das obras da vida e for aprovado. Do contrário, não vai poder. Agora, ser igreja pode esquecer. Não pode brincar com as coisas de Deus. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar, ficar nervoso, irado contra seu irmão, será réu de juízo. Quer dizer, vai para o juízo final. Réu de juízo. Não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Réu de juízo. E qualquer que chamar ao seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Irá morrer e não vai ressuscitar na primeira ressurreição, vai ficar mais 1000 anos lá no Sheol, esperando a segunda ressurreição para ressuscitar e ser julgado e passar pelo livro das obras e da vida, e se aprovado entrará na eternidade. E qualquer que chamar o seu irmão raca, olha bem, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Agora já não tem mais salvação. Então nós temos que ter muito cuidado para não abrir a nossa boca chamando os irmãos de louco. Essa palavra louco, irmão, é muito pesada. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não possamos usar a nossa boca para falar isso. Que Deus nos guarde de tamanho pecado. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e
aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Até para ofertar oferta voluntária, tem que ter com o coração puro, não pode ir lá levar uma oferta com mágoa do irmão, com raiva do irmão. Está perdendo tempo. Não pode. Concilia-te primeiro com teu adversário, enquanto está no caminho. Você está caminhando, nós estamos caminhando em busca da vitória, em busca da coroa eterna, do prêmio que não é conquistado como os homens conquistam nas competições de Jogos Olímpicos ou outras e outras competições. Mas Deus está falando aqui da estrada, da caminhada da vida, que nós estamos caminhando em busca da vida eterna. Se temos alguma coisa contra alguém, vamos lá, nos conserta, reconciliamos ou reconcilia com ele primeiro, para que você não perca a sua oportunidade. Se ele virou seu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, olha bem, te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Olha bem, o que eu quero dizer em rápidas palavras aqui? É perigoso se você vai lá se você não corre para reconciliar, para falar com o irmão, para acertar as coisas com ele, perdoar de coração, aquele irmão que foi magoado por ti, ele pode orar a Deus e pedir justiça de Deus. E se ele pedir justiça de Deus e você morrer antes de reconciliar com ele, essa palavra que fala entrega para o meirinho para o oficial, nós vamos, o homem vai morrer, a mulher vai morrer sem se consertar, ela vai para o Sheol, para a ala daqueles que não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Ele vai ser provado lá até que ele pague o último centil. Lá no juízo final ele vai ressuscitar, como eu acabei de dizer. Mas importa passar pelo livro da vida e das obras. Se ele for aprovado, tudo bem. Porque a igreja glorificada, ela não precisa mais passar lá no livro das obras da vida, porque ela já está com o corpo glorificado, já está com Jesus, ela já ressuscitou na primeira ressurreição. São eleitos. E os eleitos já estão com Cristo, já reinou 1000 anos. Lá no final, não é para a igreja esse juiz aí, é para aqueles que brincaram, que guardaram mágoa, rancor dos irmãos aqui na terra, antes de morrer. Se morrer desse jeito, não vai para a ala dos eleitos, vai para a ala daqueles que vão ficar até pagar o último centil. Essa é a verdade da revelação profética da palavra do Senhor. Então nós vou continuar aqui, para nós entender melhor essa palavra maravilhosa da parte de Deus. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairá dali. Você lembra bem aquele homem, a parábola do rico e Lázaro? O rico foi para lá pagar o último centil, entendeu? Ele estava lá num lugar de sofrimento. Mais ou menos assim. Claro que tem uns que já vão direto para a ala da condenação e vão ser só julgados no juízo final e vão passar pelo livro das obras da vida e vão ser condenados. Claro, entendeu? Mas tem muitos que vão para o lugar aonde estão as pessoas que foram crentes e brincaram com Deus. Usaram essa pregação aí, que não precisa de lei, que é só graça. Aí o
pastor, obreiro, passa a mão na cabeça do crente e fala: não, você não é o primeiro que pecou, todo mundo peca, Jesus perdoa, e Jesus perdoa mesmo, mas será que houve arrependimento ou está continuando no pecado? Pede perdão hoje e continua no pecado, pede perdão amanhã e continua no pecado, pede perdão daqui a um mês e continua no pecado. Isso aí já está virando brincadeira. Cuidado, porque senão você vai para a ala daqueles que vão ficar lá 1000 anos até pagar o último centil da desobediência. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Está vendo? O Antigo Testamento diz para os nossos ancestrais, os nossos antepassados, nossos irmãos israelitas, que não podia adulterar. Aí Jesus disse: eu porém vos digo, olha bem, Jesus aqui está desmanchando essa falcatrua de muitos pregadores que pregam que não precisam obedecer à lei. Eu porém vos digo que qualquer que tentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ficou pior, porque antigamente só se ele realizasse o ato de adultério, mas aqui está falando só de cobiçar. Isso vale tanto para homem como para mulher. Só de cobiçar, em seu coração já cometeu adultério com ela. E se ele continuar brincando em cobiçar hoje, cobiçar amanhã, cobiçar depois, toda mulher que vê fica cobiçando, ele vai lá para esse lugar que eu estou falando e não sairá dali enquanto não pagares o último centil. Então nós vemos, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Olha bem, o que Jesus está querendo dizer aqui? Se o meu olho me escandalizar, eu olhar para uma pessoa e o meu olho quiser ficar fixado naquilo ali, eu tenho que desviar a minha atenção imediatamente e pedir perdão. Eu não posso ficar cobiçando, olhando. É melhor você tirar fora o olho, tirar a visão, não olhar para aquilo. Entendeu? Jesus usou essa comparação para entendermos essa palavra no sentido espiritual. Né? É melhor às vezes ser chamado de cego por algumas pessoas, ou ser comparado como cego porque não admirou ela ou ele, ou que aquela pessoa queria que você admirasse, que você ficasse elogiando. Tira o teu olho de lá, lança fora. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, lança fora. E ele continuou dizendo: e se a tua mão direita te escandalizar, atira, corta e atira para longe de ti. Você não pode deixar a sua mão ser usada para o mal, para o pecado, porque a sua mão, Deus fez ela para você utilizar para o bem-estar da tua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não para praticar coisas erradas, para praticar suborno ou coisas semelhantes que entristecem o Espírito Santo. De maneira nenhuma pode acontecer isso na vida de um cristão. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Cuidado com os desejos, com as coisas que o mundo oferece. Você tem que ajuntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome e aonde os ladrões não minam e nem roubam. Cuidado com isso, porque é muito perigoso. Aqui embaixo tem um versículo que fala assim: a candeia do corpo é os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se você olhar, mas não deixar, admirar, mas não deixa descer para o coração ou subir para o coração, para a mente, repreenda. Entendeu? Valorize o que é bom, porque tem um limite até onde você pode valorizar, admirar, achar bonito, mas não pode cobiçar, porque não é teu. Se você olhar um bem de uma pessoa e você cobiçar e desejar aquilo para você, é pecado. Arranca o teu olho daquele lugar. Não olhe, não cobice, porque é pecado. Então, meus irmãos, Jesus não veio para abrogar a lei, mas para cumprir, para nos dar oportunidade para sermos um cristão autêntico, fugindo da aparência do mal. Não adulterará, não matará, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não façam isso. Ainda que os seus olhos querem olhar, tira de lá, porque o pecado ele entra pelos olhos, e quando ele é engodado pelos olhos, pela visão aguçada e demorada, permanente, ele vai para a mente, e quando ele vai para a mente, que é o coração, aí a situação complica, aí se torna pecado. Mas se você corre antes do problema, antes de ser levado para perder sono, ou perder tempo pensando naquilo que você gostaria de ter que não é teu, você comete um terrível pecado. Fique com esta palavra, que Deus abençoe seu coração, mas estude a palavra de Deus, entenda que Jesus cumpriu toda a lei para que possamos cumpri-la também, na graça e na orientação do Espírito Santo, né? Ele disse: não adulterará, mas qualquer um que cobiçar uma mulher já adulterou. Não roubará, mas só de você pensar em roubar você já pecou. Agora na graça é assim, ficou pior assim no sentido mais rígido ainda. A graça não anula a lei de Deus. Algumas coisas só mudou o jeito de ser, mas uma mudança para um aprimoramento, para melhorar, não para tirar, para ser banido. Entendeu? Tem muitas pessoas que precisam se converter, precisam entender, porque o mistério da salvação, o interpretar a palavra de Deus, porque nós sabemos que se nós não tomarmos cuidado, nós entramos por caminhos errôneos e naquele dia seremos decepcionados diante de Deus, porque não vamos ouvir aquela voz: vinde a mim, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava com frio e me deste um cobertor para se cobrir. Ah, Senhor, quando fizemos isso? Quando fizeste aos meus pequeninos, a mim me fizeste. Irmãos, o papel do cristão é amar, respeitar, considerar. O papel do cristão é abraçar e dar um testemunho de cristão na terra até a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou até o dia que ele estiver aqui na terra. E o dia que ele tombar, se ele tiver tombado na obediência, no temor, na luta contra o mal, com certeza ele será salvo. Do contrário, só o juízo final que vai decidir por ele se ele vai ser salvo ou não. Que Deus abençoe sua vida e o seu coração. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Que Deus abençoe seu coração.